Hoje, vamos analisar uma história assustadora de exploração de cavernas que deu terrivelmente errado. A história envolve indivíduos que já estavam perdidos no momento em que pisaram na caverna mortal. Como sempre, recomenda-se discrição ao espectador. A manhã de 2 de maio de 1976, amanheceu brilhante e clara em Yorkshire Dales. 6 membros do Clube de Espeleologia da Universidade de Newcastle reuniram seus equipamentos e se prepararam para o que imaginavam ser mais uma emocionante aventura subterrânea. Eles escolheram Langstroth Pot, conhecido por suas dramáticas quedas verticais, águas correntes e uma série de passagens subaquáticas chamadas sumps. Os 6 amigos, Martin Blackburn, Brian Fox, Donald Southern e outros 3, praticavam mergulho em cavernas juntos há meses. Eles confiavam plenamente uns nos outros e haviam desenvolvido as habilidades necessárias para lidar com sistemas de cavernas complexos. Em 1976, o mergulho em cavernas ainda era um esporte em desenvolvimento. Pouquíssimos exploradores tinham acesso a equipamentos de mergulho especializados, e o mergulho livre em poços subterrâneos curtos era considerado uma prática rotineira. A técnica era simples: respirar fundo, mergulhar, puxar-se pela passagem usando apoios nas paredes rochosas e emergir na câmara seguinte, onde era possível respirar novamente. Era preciso boa capacidade pulmonar, excelentes habilidades de natação e absoluta confiança em suas habilidades. O grupo entrou em Langstroth Pot animado. Eles percorreram as câmaras iniciais metodicamente, seguindo rotas estabelecidas e verificando seus equipamentos regularmente. A caverna se comportava exatamente como esperavam: fria, úmida e desafiadora, mas nada além do seu nível de experiência. Os níveis de água estavam normais para a estação e as condições pareciam ideais para a rota planejada. À medida que avançavam em Langstroth, encontraram a famosa série de quedas verticais e passagens estreitas da caverna. Cada obstáculo foi superado com precisão cuidadosa. Eles se moviam em equipe, garantindo que todos passassem em segurança por cada seção antes de prosseguir. Horas se passaram no subsolo enquanto eles navegavam pelo complexo sistema de cavernas. Finalmente, chegaram ao poço que mudaria tudo. Não parecia diferente das dezenas de outras passagens subaquáticas que haviam navegado com sucesso ao longo dos anos. A água fluía por um túnel submerso no calcário e, do outro lado, eles podiam ver evidências de uma bolsa de ar onde poderiam emergir e respirar. O plano era simples e rotineiro. Os 3 primeiros exploradores de cavernas mergulhariam livremente pelo poço, emergiriam na câmara mais adiante, descansariam e se recuperariam, e então continuariam explorando, enquanto os 3 restantes os seguiriam quando estivessem prontos. Era uma técnica que eles já haviam usado inúmeras vezes em sistemas de cavernas semelhantes em Yorkshire Dales. Martin Blackburn foi o primeiro. Respirou fundo várias vezes para oxigenar o sangue e hiperventilou brevemente para expelir dióxido de carbono do organismo, respirou fundo uma última vez e desapareceu sobre a água escura. A passagem do reservatório tinha talvez 2 ou 3 metros de comprimento, uma distância que um nadador experiente deveria ter percorrido em menos de 1 minuto. Brian Fox foi o próximo, usando a mesma rotina de preparação. Assim como Martin, ele desapareceu na água escura com confiança, sua luz desaparecendo no túnel submerso. Donald Southern foi o último do primeiro grupo. Seguindo a mesma técnica que os havia ajudado caverna após caverna, eles emergiram como planejado, ofegantes e triunfantes, no que parecia ser uma bolsa de ar perfeita do outro lado do poço. A câmara parecia salvação, um lugar para descansar, se recuperar e se preparar para a próxima seção da caverna. Desta vez foi diferente. Da perspectiva dos exploradores, que ainda aguardavam sua vez, tudo parecia normal. Seus amigos haviam mergulhado e, presumivelmente, emergido em segurança na câmara além. Não havia sons de angústia, nenhuma indicação de que algo tivesse dado errado. O que os 3 exploradores de cavernas não sabiam, o que nenhum deles poderia saber, era que a bolsa de ar em que haviam emergido estava contaminada. A câmara continha o que os espeleólogos chamam de ar poluído,
uma atmosfera onde o oxigênio havia sido esgotado e substituído por níveis perigosos de dióxido de carbono. A atmosfera na câmara era venenosa, mas um veneno com aparência, cheiro e textura exatamente iguais aos do ar normal. Não havia nenhum aviso, nenhum sinal óbvio de perigo. Os exploradores emergiram, aliviados por estarem respirando novamente após o estressante mergulho subaquático, sem perceber que cada respiração os estava matando lentamente. O ar poluído pode se desenvolver em câmaras subterrâneas por vários motivos. A matéria orgânica em decomposição em água parada pode consumir oxigênio e, ao mesmo tempo, produzir dióxido de carbono. A má circulação do ar pode permitir o acúmulo de gases perigosos ao longo do tempo. Às vezes, as próprias rochas podem liberar gases que impossibilitam a respiração. Quando Martin, Brian e Donald emergiram naquela câmara, ofegantes após o mergulho, estavam respirando veneno. O gás era invisível, inodoro e absolutamente mortal. A cada respiração, eles inalavam menos oxigênio e mais dióxido de carbono do que seus corpos conseguiam suportar. Os efeitos do ar poluído são insidiosos. Ao contrário do afogamento, que é violento e óbvio, o envenenamento por dióxido de carbono é silencioso e enganoso. As vítimas podem sentir tonturas ou confusão no início. Seus pensamentos ficam turvos, a coordenação motora se deteriora e então, sem aviso, a consciência simplesmente desaparece. Os 3 jovens não tinham ideia do que estava acontecendo com eles. Num momento, eles estavam se recuperando da natação, planejando o próximo passo através do sistema de cavernas. No momento seguinte, sua visão estava turva, seus membros estavam ficando pesados e suas mentes estavam perdendo a capacidade de pensar com clareza. Um por um, Martin, Brian e Donald perderam a consciência e afundaram silenciosamente na água. Eles não se afogaram no sentido tradicional. Foram envenenados pelo próprio ar em que confiavam para salvá-los após o mergulho subaquático. De volta à entrada original do poço, os 3 restantes esperaram que seus amigos retornassem ou sinalizassem que era seguro segui-los. A exploração de cavernas frequentemente envolve longas esperas enquanto as equipes passam por passagens difíceis, então, inicialmente, não havia motivo para alarme. Mas, à medida que os minutos se transformavam em horas, a preocupação aumentava. O sistema de cavernas além do poço não era particularmente grande ou complexo. Seus amigos já deveriam ter retornado, ou pelo menos feito algum barulho para indicar que estavam seguros e continuavam a exploração. Eles gritaram. Nenhuma resposta veio, exceto o som interminável de água corrente. Tentaram iluminar o poço com suas lanternas, na esperança de ver algum sinal dos amigos, mas a água escura não revelou nada. Por fim, tomaram a difícil decisão que todo explorador de cavernas teme. Tiveram que presumir que algo havia dado errado e iniciar os procedimentos de emergência. Isso significava que um deles teria que sair do sistema de cavernas e buscar ajuda do mundo exterior, deixando os outros para continuar monitorando a situação no subsolo. Quando as equipes de resgate finalmente chegaram a Langstroth Pot, com equipamentos e aparelhos de respiração adequados, fizeram uma descoberta que chocou até mesmo os experientes especialistas em resgate em cavernas. As 3 pessoas desaparecidas foram encontradas na câmara de ar além do reservatório, sem se debater na água, sem se prenderem às rochas caídas, mas simplesmente flutuando pacificamente como se tivessem adormecido. As equipes de resgate rapidamente perceberam o que havia acontecido ao testar o ar na câmara. A atmosfera era tóxica, contendo níveis perigosos de dióxido de carbono e oxigênio insuficiente para sustentar a vida humana. A câmara, que deveria ser um refúgio seguro, havia se tornado uma armadilha mortal. Martin Blackburn, Brian Fox e Donald Southern morreram não por causa de um desmoronamento dramático ou inundação subterrânea, mas por respirarem ar que parecia e era normal, mas na verdade era veneno. Eles completaram com sucesso o mergulho livre pelo poço, alcançaram o que parecia ser um local seguro e foram mortos pelo elemento de que mais precisavam para sobreviver. As equipes de resgate tiveram que usar equipamentos de respiração especializados e agir rapidamente para evitar se tornarem vítimas. Mesmo com o equipamento adequado, eles só puderam passar um tempo limitado na câmara contaminada antes de se retirarem para áreas com ar respirável. A investigação que se seguiu revelou a cruel ironia do desastre do pote de Langstroth.
Esses 3 jovens haviam feito tudo certo de acordo com as práticas de exploração de cavernas da época. Eles eram experientes, devidamente equipados para os padrões da década de 1970 e seguiam técnicas que haviam sido usadas com sucesso em inúmeros outros sistemas de cavernas. O problema não era erro humano ou comportamento imprudente. O problema era que eles se depararam com um fenômeno natural mal compreendido e praticamente impossível de detectar sem equipamento especializado, incomum para exploradores recreativos na década de 1970. Hoje, todo explorador de cavernas, sério, conhece a história de Martin Blackburn, Brian Fox e Donald Southern. Seus nomes são mencionados com reverência em sessões de treinamento e instruções de segurança. Suas mortes são um exemplo disso. Nem mesmo o ar que você respira é confiável sem verificação. Se este vídeo te impactou ou te fez refletir sobre os riscos reais da espeleologia, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like, compartilhe com quem se interessa por aventuras subterrâneas e ative o sininho para mais conteúdo sobre exploração de cavernas, sempre com responsabilidade e respeito à vida.